Olá, eu sou Silvia Almeida, sou uma mulher que vive com HIV há 24 anos, faço parte do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, que é um movimento de empoderamento da mulher que convive com HIV. Também sou ativista no GIVE, Grupo de Incentivo à Vida em São Paulo, no Barong, que é o Instituto Cultural Barong também de São Paulo, e atualmente também sou consultora do UNAIDS. Hoje aqui não estou falando como UNAIDS, estou falando como uma mulher vivendo com HIV e queria contar um pouquinho para vocês a minha história. Eu casei aos 18 anos com o meu primeiro namorado, nós tivemos um casamento de 14 anos, 2 filhos, tem um casal de filhos, e a gente vivia muito bem durante 10 anos, até que ele começou a ficar doente. Né? Em 94, entre vários exames que a gente precisou fazer, ele descobriu que estava com HIV. Na verdade, ele já estava com AIDS. O HIV é quando você tem o vírus, e se a gente faz o tratamento para o vírus, ele não desenvolve para um estágio mais grave, que é a doença. O HIV entra no nosso sistema imunológico, vai destruindo o nosso sistema imunológico e se reproduzindo. Com o sistema imunológico falho, qualquer doença pode ser mais difícil da gente tratar, e aí isto é que é a síndrome do HIV. Estas doenças que a gente adquire porque a gente não tem imunidade. Então, em 94 ele fez o teste, ele já estava doente, eu fiz o meu teste também, e com o meu filho de 1 aninho, para minha grande sorte, o meu filho não teve o HIV, não se infectou, mas eu infelizmente também estava infectada. A gente se gostava muito, éramos um casal muito feliz, e em 96 ele faleceu. Eu trabalhava em uma empresa, uma multinacional sul-africana, e para minha grande sorte, essa empresa tinha uma política de prevenção ao HIV. E nesta política eu fui beneficiada, fui ajudada de verdade, não sofri discriminação, não fui mandada embora, não tive o meu sigilo quebrado até o momento que eu resolvi ter visibilidade, né? Então eu demorei rapidamente, assim, quando ele faleceu, eu fui buscar ajuda neste grupo de incentivo à vida, que é o GIVE, e comecei o meu ativismo. E eu fui vendo que todo o estigma e discriminação que existe em torno da AIDS existe por conta dos tabus da sexualidade. E que nós vivemos porque alguém teve uma relação sexual. Então, a sexualidade, a vida sexual, ela faz parte inerente da nossa vida. Então, a gente precisa aprender a falar um pouco sobre isso e principalmente sobre sexo seguro. No Brasil, a gente ainda tem hoje, em média, 860 mil pessoas infectadas com HIV. Desse montante, apenas 490 mil estão em tratamento. Uma grande porcentagem não sabe que tem HIV. Algumas pessoas descobrem o HIV e não têm coragem de fazer o tratamento por conta justamente desses medos de estigma e preconceito. E então o Brasil hoje é signatário de uma meta que se chama 90-90-90. O que é isso? É uma estratégia de prevenção, que 90% da população faça o teste e saiba a sua sorologia. Destes 90%, que 90% que estejam infectados, que se descubram portadores, façam o tratamento de HIV. E desses 90% que façam o tratamento de HIV, 90% fiquem indetectáveis. O que é ser indetectável? É ter uma quantidade de vírus na corrente sanguínea muito baixa. Então, isto protege da doença, a pessoa que faz o tratamento está indetectável, ele não adoece e ele não transmite mais o vírus, mesmo em relações não protegidas. Então, existe no site aids.gov uma campanha que é o I igual a I. Eu acho interessante vocês entrarem e entenderem o que é o I igual a I. Indetectável igual a intransmissível.
E não podemos esquecer que ainda muitas pessoas não fazem o teste e não se aproximam desse diagnóstico por medos, né? Ainda existem muitos medos do estigma, muito medo de preconceito, então as pessoas acabam não querendo se testarem, né? Mas hoje, para quem inicia o tratamento de HIV, é apenas um comprimido por dia. Então, é muito fácil fazer o tratamento hoje. Pode dar alguma reação? Pode ter algum efeito colateral? Pode, mas o tratamento é a única e melhor forma da gente continuar vivendo saudável e intransmissível. Agora, pensando um pouquinho em vulnerabilidade, eu gostaria que vocês se olhassem no espelho quando chegarem em casa e se perguntem quantas vezes eu fiz sexo sem camisinha com alguém que eu desconheça a sorologia. Cada vez que a gente faz um sexo sem camisinha, é uma situação de risco. E também a gente é uma situação de risco para as pessoas quando a gente desconhece a própria sorologia, né? Então, hoje já existem testes em farmácia, a gente pode comprar o autoteste. O autoteste você pode fazer e tem o 0800, que você vai ter o atendimento, vai ter o acolhimento por telefone. E deu positivo? Não se preocupe, vai ter encaminhamento, você vai começar a fazer o tratamento, não precisa ficar desesperado. O diagnóstico de HIV positivo, ele é um divisor de águas na nossa vida, mas ele não é o fim da nossa vida. E então, gostaria de deixar aqui uma dica para vocês procurarem no YouTube um filme do qual eu participo, que foi feito pelo SESI de Brasília, que se chama Um Olhar Revelador. Acho que esse filme vai ser bastante interessante para vocês entenderem um pouquinho mais sobre HIV e AIDS. E também o Cartaz Positivo, que foi uma campanha publicitária que a gente fez através do GIV e da Ogilvy, que eu acho que também vai tocar bastante vocês, para vocês pensarem e refletirem sobre o HIV. E uma coisa é certa, não precisa ter HIV para entender de HIV e para se proteger de HIV e para acolher pessoas que tenham um HIV. A gente já avançou muito na tecnologia, na medicação, nos exames. Hoje a AIDS não tem mais a cara dos anos 80, mas a gente ainda precisa avançar mais. A gente precisa desconstruir estigmas e preconceitos, a gente precisa conhecer a própria sorologia e a gente precisa mudar esse jogo, né? Então a gente precisa fazer parte agora desta campanha que o mundo está fazendo, que é a eliminação da AIDS até 2030. Então, com tudo isso, quero dizer que esta é a minha fala de mulher empoderada e desejo que muitas outras mulheres empoderadas estejam aí com vocês. Se tiverem alguma companheira do movimento das cidadãs positivas, deixa o meu beijo, deixa o meu abraço e continuamos nessa força, nesta luta contra o HIV. Grande beijo, obrigada Daniel pelo convite e o meu e-mail é silvinha.almeida11, numeral, @gmail.com. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem conversar um pouquinho mais, estou à disposição. Grande abraço para todos e boas palestras!